bom dia! Hoje, 18 de junho, o Manhã no Ar está começando. A gente vai ficar juntinho até 7h30 da manhã. Você sabe, a Adriane tá aí de licença médica e até sexta-feira eu estou apresentando novamente aqui o Manhã no Ar. Vou estar com você. Agora eu vou te explicar quais são as principais notícias na edição de hoje. Audiências de instrução do massacre no Compage são adiadas a pedido da Defensoria Pública. Viatura da PM pega fogo enquanto patrulhava ruas lá no centro de Manaus. Aumentos. Gasolina volta a subir de preço e energia pode ficar até 3,86% mais cara aqui no Amazonas. No quadro Na Ponta do Lápis, o mercado de atividades freelancer como renda alternativa. E lá em Parintins, garantido encerra o período bovino da Baixa do São José com a matança do boi. Isso e muito mais você assiste a partir de agora, Manhã no Ar. O seu dia começa aqui. São 6h02, adiadas as audiências de instrução do massacre de 1º de janeiro de 2017 no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compage. Essa parte importante do processo deveria ter começado ontem, mas a Defensoria Pública pediu adiamento. As audiências dos processos de instrução referente ao massacre do complexo penitenciário Anísio Jobim, ocorrido no início de janeiro do ano passado, onde 56 detentos foram brutalmente assassinados, deveriam iniciar às 9h da manhã no plenário Enoque Reis. Mas às 10 ocorreu um impasse por parte das testemunhas de acusação que não conseguiram chegar a tempo ao local. Mediante a isto, a Defensoria Pública do Estado acabou interferindo e fez um pedido para que o início dos processos fosse adiado. Afinal, algumas testemunhas não foram notificadas. Os magistrados e o juiz Anésio Rocha, coordenador dos trabalhos, acabaram acatando o pedido. É importante enfatizar que esse é um dos processos mais importantes que tramitam no Tribunal de Justiça do Amazonas, pois foi desmembrado em 22 partes. 213 pessoas foram acusadas de terem participado do massacre. 82 apresentaram defesa escrita e desse total, 61 devem ser ouvidas inicialmente. E a segunda vara do Tribunal do Júri remarcou para o período de 24 a 28 de setembro as audiências de instrução desses processos aí, onde foram denunciadas 213 pessoas. E você já ouviu falar no golpe do tijolo? Isso mesmo, funciona assim, ó. Você compra uma certa quantidade de tijolo, né, do produto, mas o fornecedor entrega apenas a metade do pedido. Ontem, 2 pessoas foram presas por esse crime. Muitos clientes não percebem que foram enganados. Sabe por quê? A gente mostra agora na reportagem. Você já ouviu falar no golpe do tijolo? 2 pessoas moradoras do bairro Tancredo Neves foram enganadas. No último sábado, uma delas solicitou a entrega de 9.000 tijolos, fez o contato através de um aplicativo de compra e venda. Os tijolos foram entregues, só que essa vítima percebeu que havia caído em um golpe, porque apenas 2.500 foram entregues. Só que a história não termina aí. Na manhã desta terça-feira, essa mesma vítima percebeu que o vizinho estava sendo enganado. Prontamente, essa pessoa procurou os policiais aqui do 14º Distrito Integrado de Polícia e disse o seguinte: olha, meu vizinho está sendo enganado. Os tijolos estão sendo entregues, só que a quantidade é a mais baixa do que foi solicitado. Os policiais prontamente foram até o local, fizeram a contagem e, para surpresa de todos, apenas a metade dos tijolos estavam sendo entregues. No momento desse flagrante, 2 pessoas ainda conseguiram fugir. As outras 2 foram presas. Elas foram identificadas como Ju Anderson, que é o ajudante, e o Jonas dos Santos,
o motorista. De acordo com a polícia, todos eles sabiam dessa trama, porque os celulares foram apreendidos e nas conversas de um aplicativo, os policiais descobriram que estava tudo combinado entre eles. Delegado, o que exatamente vocês conseguiram identificar nessas conversas? A partir da análise que foi feita aí nos telefones celulares desses autores, a gente conseguiu identificar que o teor das conversas leva a crer que eles de fato participam de uma quadrilha especializada aí nesse golpe do tijolo, né? E o dono dessa olaria, enfim, ele também está envolvido nesse esquema? Sim, agora as investigações vão continuar para que a gente possa identificar as outras pessoas que no momento da abordagem policial conseguiram se evadir do fato, do local. E também vamos tentar identificar aí o cabeça dessa organização criminosa que é responsável por fazer o atendimento das ligações das vítimas e encaminhar essas pessoas responsáveis por fazer a arrumação e a entrega desse material aí num volume muito menor do que aquele que foi contratado pelas vítimas. Essa negociação normalmente era feita através de contatos de aplicativos. A vítima normalmente não tem contato com o entregador e, por muitas vezes, por falta aí de experiência, não sabe desse crime e acaba desconhecendo. Possivelmente, muitas pessoas acabaram caindo nesse tipo de golpe? Sim, com certeza. Agora a gente espera que, a partir da divulgação das imagens na mídia, na televisão, outras vítimas possam comparecer na nossa unidade policial para que venham a identificar esses autores e eles possam responder por outros delitos que possivelmente tenham praticado. Se você comprou, né, tijolos aí dessas pessoas, você pode procurar a polícia. Claro, ninguém vai receber um milheiro de tijolos, sair contando quantos tem. E eles aí acabam se valendo da boa fé das pessoas, né, para cometer esse golpe. A gente continua com assuntos de polícia. Na tarde de segunda-feira, uma clínica odontológica foi assaltada. O bandido estava sozinho, agrediu clientes. Ele está sendo procurado pela polícia. O bandido aparece escorado no balcão. Ele faz várias vezes a mesma pergunta para os funcionários. Ele insistia muito em dizer, meu aparelho, tá, eu quero fazer manutenção, e não, precisa de documentação, tudo mais. E ele insistia muito, repetindo a mesma coisa. E no momento eu não percebi, né? Mas assim que ela olhou para ele, a minha amiga olhou para ele, ela percebeu. A atitude levantou suspeita. Pouco tempo depois, ele anunciou o assalto e rendeu funcionários e clientes. O bandido chegou se passando por cliente, chegou aqui no balcão e começou a fazer algumas perguntas, mas os funcionários perceberam que ele estava, na verdade, disfarçando. Ele queria um atendimento odontológico, mas foi explicado a ele que os atendimentos aqui não eram feitos assim avulso, qualquer pessoa que chegasse. Mesmo assim, ele insistia. Era o período que ele ficou analisando o ambiente. Tudo foi mostrado por meio das câmeras de segurança, que mostraram a ação dele enquanto estava parado, esperando a informação. No momento que ele considerou oportuno, anunciou o assalto. Segundo informações, foi bem sucinto, falou baixinho que aquilo se tratava de um assalto, pediu para que todo mundo deitasse. Logo em seguida, como mostram as imagens, ele se direcionou para cá, para os bancos, onde os pacientes estão esperando a vez, na verdade, para serem atendidos nos consultórios. As pessoas ficaram assustadas e ele mandou que todo mundo que estava aqui levantasse e viesse para cá, para o corredor. O bandido acabou colocando esses clientes dentro de uma sala, aqui, onde são feitos os atendimentos odontológicos. O assaltante pediu celulares, dinheiro, notebook. Uma paciente grávida foi agredida porque tentou esconder o celular para que o bandido não levasse. Ele foi agressivo nesse momento, né? Mas em momento algum ele puxou a arma. Mas por via das dúvidas todo mundo se rendeu. Em algum momento ele fez menção de que estava armado, apesar de não mostrar? Sim, sim. No momento todo ele fazia isso. Não, vou puxar a arma, vou atirar em vocês. Ficava fazendo terror psicológico, né, com as pessoas. As imagens não mostram, mas antes de ir embora, o bandido colocou todo mundo nesta sala que fica no final do corredor, a de dermatologia. Funcionários e pacientes ficaram aqui. Ele foi embora, trancou a porta. As pessoas só conseguiram sair daqui de dentro porque os funcionários pediram socorro por meio desta janela. É que aqui atrás ficam vários vizinhos. Eles gritaram
para as pessoas que deram a volta e foram pela frente do consultório. Aí sim, conseguiram entrar aqui no local e abrir esta porta. Um vizinho que deu a volta e abriu aqui pra gente. E a polícia já estava aqui no local. Só que no momento ele já tinha fugido, entrou numa lotação e foi embora. O caso foi registrado no 9º DIP. Segundo testemunhas, o mesmo bandido assaltou outra clínica na última sexta-feira, que também fica na Avenida Altais Mirim. A polícia ainda investiga o caso para identificar e prender o criminoso que age sozinho e com violência. A insegurança total, né? Porque aqui, como nós trabalhamos com o público, não dá de ver quem é o bandido e quem é o mocinho. Mas é insegurança o tempo todo. Não tem como a gente chegar aqui e trabalhar tranquilo, saber se vai voltar para casa, se alguma coisa de ruim vai acontecer. Olha, a gente mostrou aí a foto dele no fim da reportagem de propósito, porque se você reconhecer o homem que roubou e agrediu essas vítimas, olha, a gente está mostrando novamente, ajude a polícia, ligue para 190 ou 181, você sabe, não precisa se identificar, vamos tentar encontrar aí esse bandido que assaltou as pessoas, foi violento até com uma mulher grávida, um absurdo realmente, vamos ver se a gente ajuda a polícia nesse caso. Após agredir a companheira e tentar matar o sogro, um homem foi preso. Esses crimes ocorreram em um sítio no quilômetro 23 da BR-174 no fim de semana. O homem era foragido da justiça. O jovem foi condenado a 5 anos e 4 meses no ano passado por roubo majorado. Estava respondendo por este processo no regime semiaberto. Mas, no ano de 2017, em uma de suas saídas, Clodoaldo Soares Júnior, de 25 anos, conseguiu fugir e arrancou a tornozeleira eletrônica. Estava escondido no quilômetro 23 da BR-174, onde se apaixonou por uma jovem de 25 anos. Começou a se relacionar com esta mulher. Porém, na noite de domingo, Clodoaldo teve um desentendimento com a esposa e logo depois espancou a vítima. O pai dela, revoltado com a cena, decidiu interferir. Logo depois, Clodoaldo saiu da residência, mas queria vingança. Não estava satisfeito. No finalzinho da noite de domingo, ele pegou um terçado, foi até a casa do sogro e tentou atingi-lo com um golpe na região da cabeça. O homem ainda conseguiu se defender, mas foi ferido na região da mão. Clodoaldo fugiu do local. As vítimas, elas decidiram denunciar esse caso. Tanto a esposa quanto o sogro chegaram aqui no 20º DIP e relataram tudo para a polícia. Os investigadores, na manhã desta terça-feira, se deslocaram até o quilômetro 23. Clodoaldo estava em um ramal e foi preso em flagrante e trazido aqui para o 20º DIP. Em depoimento, ele disse que o intuito não era machucar as vítimas. Mesmo assim, isso não convenceu a polícia. Quando começamos a consultar, verificamos que o Clodoaldo se tratava de um foragido do sistema. Além disso, ele responde a um roubo no ano de 2015, um roubo de 2016, do qual foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão no regime semiaberto, e a partir daí, então, ele vem arrancando as tornozeleiras. Essa tornozeleira é a terceira que ele arranca. E aqui ele realmente confessou que fez, né, que atacou lá o sogro, mas que ele não é esse monstro todo aí que estão falando, isso aqui. Então, para a gente também pouco importa. A gente tem aí materialidade, tem indícios, ele vai responder pelo crime de dano ao patrimônio, vai ser indiciado por tentativa de homicídio, vai responder um outro inquérito policial por violência doméstica e familiar pelos crimes de ameaça e lesão corporal, e desse processo a vítima vai representar pela decretação de uma medida protetiva, do qual ele tem que se afastar e não pode se aproximar da vítima, vai ser encaminhado ao CDPM, onde vai ser feita uma triagem, e eu vou encaminhar daqui, vou comunicar ao juiz da vara de execução do processo que ele responde de roubo,
para que o juiz verifique se há possibilidade de regressão para o regime fechado. Mas há um detalhe: o próprio sogro informa que ele era acostumado a sair da comunidade, vir para Manaus, cometer roubos e voltar para a comunidade. 3 tornozeleiras ele retirou. Será que vai tirar a 4ª também, né? Tem que a polícia ficar atenta também a esse tipo de concessão. A gente continua falando dos casos de polícia. Um jovem foi morto enquanto conversava com amigos. Isso aconteceu lá no bairro da Glória, na Cidade Nova. Um interno foi encontrado morto dentro de um centro socioeducativo. Fred Rocha está ao vivo, traz os detalhes desses casos de polícia para a gente agora. Olá, Fred, tudo bem? Bom dia. 2 mortes que chamaram aí a atenção nessa terça-feira, não é isso? Isso, Daniela. Muito bom dia a você, bom dia a todos. Lá na zona oeste da cidade, no Prosamin da Glória, Jonathan Wagner Farias, de 20 anos, conhecido como Naruto, foi executado. Segundo testemunhas, pelo menos 3 homens chegaram em um veículo, desceram do carro e atiraram contra o Jonathan. 4 disparos foram deferidos contra ele, 3 atingiram a cabeça, o que demonstra a execução, a intenção desses criminosos realmente de matá-lo. Segundo informações, o Jonathan usava uma tornozeleira eletrônica. O detalhe é que depois que os bandidos cometeram o crime, eles recolheram as cápsulas das balas que foram usadas neste assassinato aqui na cidade. Eles fazem isso para dificultar o trabalho da polícia, da perícia e da Polícia Civil. O Departamento de Técnico Científico, geralmente depois de um assassinato, vai ao local para fazer o recolhimento desse material que vai ajudar na investigação futura. Até para depois, quando uma arma for apreendida, identificar se aquele revólver foi utilizado em determinado crime aqui na cidade. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Nesta madrugada aconteceu um outro crime, que foi no Santa Inês. Também a vítima usava uma tornozeleira eletrônica. A vítima foi encontrada com sinais de violência e foi identificada como Wenderson Feitosa da Silva. Havia também um mandado de prisão em aberto contra o Wenderson. Também as circunstâncias desse crime são investigadas pela DEHS, que é a Delegacia Especializada em Homicídios aqui do estado. Na madrugada de segunda para terça, um adolescente foi encontrado morto dentro do Centro Socioeducativo Raimundo Parente, que fica na Cidade Nova, na zona norte aqui de Manaus. Os outros internos avisaram a equipe de socioeducadores que o jovem estava desacordado no chão. Então, assim como a equipe de socioeducadores é orientada, decidiu acionar a polícia. Os policiais do 6º Distrito Integrado foram ao local e viram que o adolescente, de fato, estava já sem vida. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal e as causas da morte são investigadas. Vale ressaltar que o adolescente estava com um lençol em volta do pescoço. Ele se chamava Joab Glória, tinha 15 anos, era natural do município de Carauari, que fica a 788 quilômetros daqui de Manaus. Ele estava internado no centro socioeducativo desde o dia 15 de fevereiro desse ano, porque cumpria medida socioeducativa por ato infracional análogo ao crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte, que para adolescente a gente lembra, adolescente não cumpre pena, cumpre medida socioeducativa e, lógico, essas medidas elas são bem mais brandas do que, de fato, se fosse um crime de latrocínio, se ele já fosse aí um maior de idade. Mas esse caso está sob investigação porque ele morreu sob a tutela do Estado, já que estava cumprida essa medida socioeducativa. Daniela. Uma pena, né? Uma cidade tão bonita e, ao mesmo tempo, tão violenta como a nossa. Obrigada, Fred. Por enquanto, daqui a pouco eu volto com você. Mais de 5 toneladas de carne imprópria para o consumo foram apreendidas ontem. Um cenário de descaso completo com a saúde pública. Veja agora no resumo de notícias.
A Polícia Civil deflagrou a Operação Carne do Terror na manhã de ontem. Os produtos estavam em uma fábrica no conjunto Beija-Flor. Foram 2 meses de investigação após denúncia de moradores sobre um forte odor na área. O estabelecimento foi autuado e multado. O proprietário será indiciado por crimes contra o consumidor. Estudante reage a assalto e agredida. A vítima tem 17 anos e estava a caminho da escola no bairro São Jorge. Câmeras do circuito interno filmaram um veículo vermelho que passa pela moça. Em seguida dá ré. Um homem sai do carro, aborda a menina, tenta tomar algo da aluna. Como ela não cede, ele começa a agredi-la com socos e chutes. A polícia está investigando. Viatura da PM pega fogo. O veículo estava parado em frente ao Instituto de Educação do Amazonas, o IEA, no centro, na tarde de ontem. Ninguém ficou ferido, mas o carro teve perda total. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para apagar as chamas. E atenção, você que teve moto ou carro já roubado. 53 motocicletas e 3 carros apreendidos durante operações no interior do estado serão devolvidos aos donos hoje aqui no Porto Fluvial do bairro de São Raimundo. Esses veículos foram roubados ou furtados aqui em Manaus e recuperados em operações nos municípios de Urucará, São Sebastião do Atumã e Itapiranga, realizadas nos dias 11, 12 e 13 de junho desse ano. Então, volto a dizer, se você teve esse prejuízo econômico aí, procure a polícia, porque quem sabe, né, dá sorte, a sua moto ou o seu carro está entre esses veículos recuperados. Boa sorte, vá lá. Agora são 6 horas e 21 minutos, a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco, falando de um empréstimo que a Prefeitura está tentando conseguir com a Caixa Econômica Federal e vereadores da oposição, claro, são contra. Também vamos falar do protesto de flanelinhas contra a Zona Azul. 6h21, a gente volta já já.